Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Bom dia, abençoados. Hoje o Elias aqui com vivo no ar de supetão. Assim que é bom, Elias. Vamos acordar, né, Elias? Vamos acordar nessa segunda-feira maravilhosa, véspera de feriado, né? Apesar da cidade já estar um pouco fechada. Acho que todo mundo da cidade aqui tá meio que no ritmo do feriado. O pessoal Mas isso já é vem bom. emendando. Vai ser um dia maravilhoso para você que já está no seu trabalho. Bom dia. Para você que está curtindo uma véspera de feriado. Bom dia também. Você que está na estrada dirigindo. Bom dia. É isso mesmo. Eu vou pedir um favor aqui para Elias. Abre o meu retorno, por gentileza, Elias. Muito obrigado. E como vocês já sabem, o programa Vencer começando agora, 9 horas da manhã, vai até às 10 horas da manhã, eu, pastor Eduardo e a Bispa Thalita. E não esqueçam de deixar na caixa de perguntas no nosso Instagram. Isso. @vencer_ com a gente. @vencer_ com a gente. A Poliana e a Cindy já estão preparadas para ver as perguntas que serão respondidas ao final do programa, Bispa. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre domínio próprio e jejum. Será que tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E você vai aprender muito sobre esses dois assuntos, eu tenho certeza disso. Então não deixe de fazer a sua pergunta, porque talvez você pense, mas é uma pergunta que parece boba. Não parece boba, não. Tem muita gente com a mesma pergunta que a sua. E vai ser bênção elas poderem ter você como uma bênção na vida delas. É verdade. Então vamos começar a nossa semana. Uma semana que passamos a semana de forma abençoada, né? No Ministério Rema, com as pessoas. Nossa, foi incrível. Foi incrível essa semana, incrível esse final de semana. Só temos a agradecer a Deus por isso. Então vamos começar aqui com a palavra que Deus nos deu para hoje aqui no programa Vencer. Domínio próprio. E vamos lá, meu povo, o que é o domínio próprio? Pense com vocês. Por que precisamos ter o domínio próprio? O domínio próprio, ele não é algo inerente a nós, né? Nós não ativamos ele assim que nascemos. Seria muito bom se a gente fizesse isso, mas a gente não faz. Nós temos ele, mas ele não é ativado. Até porque o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. É isso mesmo. Para quem não se lembra, os frutos do Espírito Santo são 9. Me ajuda aqui, Cindy. Quais são os frutos do Espírito Santo? Ela só começou, domínio próprio. Amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 ao 25. Quem quiser pode ler na Bíblia. E sem domínio próprio, abençoados, seremos sempre levados por nossa vontade. Não tem jeito. A gente vai ser levado por aquilo que nos agrada momentaneamente. Vamos tomar atitudes intempestivas. Nossas atitudes serão baseadas em sentimentos, emoções. É bem isso, viu, gente? E uma atitude intempestiva, uma atitude de segundos não pensada, pode comprometer toda nossa vida. Eu costumo dizer que toda decisão feita de maneira impensada é uma destruição, não é uma decisão. Como a gente consegue não raciocinar sem pensar, sem uma pausa, né? E o domínio próprio, ele é justamente isso, ele é a pausa para o nosso pensamento ser organizado, para nós termos clareza, para assim agirmos. Sim, e a palavra de Deus diz que para desenvolvermos os dons e os frutos do Espírito, que aí está o domínio próprio, ninguém nasce utilizando o domínio próprio, né? Exatamente. Muito pelo contrário. Então a palavra de Deus diz para desenvolvermos. Mas que jeito desenvolve, né? A gente vai chegar lá. Olha, observe o bebê. Como é que é o bebê? Que é na hora dele e no momento dele. Até às vezes algumas crianças são assim, alguns adolescentes são assim, alguns adultos às vezes são assim. Alguns carregam a primeira infância consigo, não é? Então, o ser humano é inerente dele, sempre procura viver em uma posição confortável. Quem não quer viver no conforto, né? Não, quem não quer viver no bem bom, no conforto, na tranquilidade? Todo mundo, todo ser humano quer viver assim. E o que diz Romanos 12:2?
Não vos conformei com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Não é? É bem isso mesmo. Agora, renovar o pensamento, como é que é, pastor Eduardo? E fala, renovar o vosso pensamento para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ninguém adquire domínio próprio apenas pela força do pensamento. Tem gente que repete como um mantra, né? Vou dominar meu pensamento, eu vou me dominar. Isso não existe dentro de mim, eu vou repetir, vou falar comigo. Acontece o primeiro deslize, cadê o domínio próprio? Foi embora. Você pega aquelas pessoas nervosas, aquelas pessoas que são difíceis de controlar, ela fala, no trânsito principalmente, eu não sei porquê. Eu vou ter domínio próprio, eu vou ter, na primeira fechada, opa, o domínio próprio escapou. Não adianta. Não adianta fazer mantra. Para ter um pensamento alterado, um novo comportamento tem que ser imposto. E quando eu falo imposto, é imposto mesmo, de imposição. Obrigação. Obrigação. Porque se não for imposto, sempre vamos voltar para o pensamento anterior, que é a nossa zona de conforto, é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que levamos conosco. É verdade. Tem muita gente que fala sobre motivação, né? Quantos livros de autoajuda, motivacionais e etc, a rios e a rodos aí. E, gente, o que motiva o cérebro? Comer, beber, dormir. É isso mesmo. O cérebro é motivado em satisfazer coisas biológicas, né? O cérebro é motivado em satisfazer coisas que vão manter você vivo. Então, palavras motivacionais não vão gerar nenhum tipo de novo comportamento estabelecido, né? O pastor Eduardo pode falar isso muito melhor para nós. E um novo pensamento de tempo, né, bispo? Constância para ser estabelecido. E precisa ser permanente. Porque se não houver domínio próprio, volta facilmente para o que era antes. Com certeza. A gente pode colocar aqui alguns exemplos do dia a dia, que é a dieta. Exercício físico, como eu disse, autocontrole do nervosismo. Todo mundo o Dia Nacional da Dieta é hoje. Dia Internacional da Dieta, diria, é hoje, segunda-feira. Todo mundo começa a dieta segunda-feira, às 8 horas da manhã. Às 3 da tarde, deixa para a próxima segunda. Às vezes até antes, né? Todo mundo começa a dieta em janeiro. Dia 2 de janeiro eu já falei, esse restinho de ano aqui eu não vou fazer mais dieta. Deixa para o próximo ano. Não é fácil, não. Não é assim que funciona? Pior. E é o que a bispa disse, tem os coachings por aí, os livros de autoajuda, dizem que a gente precisa se automotivar com palavras positivas, pôr recadinho na geladeira, imagem, mentalizar. Só que Deus já conhece o ser humano. Deus sabe que nenhuma palavra positiva ou algo que o valha vai alterar o comportamento humano. Uma vez, como a bispa disse, a gente é feito para quê? Comer, beber e dormir. É isso que a gente gosta. Comer, beber e dormir. É o conforto. Isso motiva o cérebro, que é uma beleza. Você pega um diazinho chuvoso, com frio, o que você vai querer fazer? Primeira coisa que você vai levantar depois de uma noite bem dormida é falar assim, que vontade de um cobertinho e um leitinho quente. Ou um cafezinho, né, quente. Um cafezinho quente, com um pãozinho de queijo. Recheado com docinho de leite e viação. Meu Deus, aí já pôs a dieta lá no saco. É. Então esqueça, gente. Domínio próprio não vem pela motivação. É isso mesmo. O domínio próprio só vai acontecer quando há decisão brusca, imediata e constância de comportamento. Tem que ser imposto. É a imposição de um novo comportamento. Dia a dia que vamos ter a alteração, que nós vamos adquirir e desenvolver o domínio próprio. Porque foi como a bispa disse, a gente tem que adquirir o motivo próprio. É verdade. A motivação, ela só vai conseguir ser uma verdade quando ela for uma obrigação.
Enquanto ela for só uma palavra, for só um sei lá o quê, ela não vai desenvolver nada na nossa vida, né? Uhum. É isso mesmo. Então, bispa, fala pra gente aqui, em nome do Senhor Jesus, como é que a gente faz para desenvolver este tal do domínio próprio? Domínio próprio tão importante para nós no dia a dia. Importante para a vida com nossa família, com o nosso cônjuge, com o irmão. Importante no trabalho. Importante no trabalho. Tem gente que não fala assim, eu não levo o desaforo para casa. Como é que faz? Toma um tapa numa face e devolve com o quê? Dá outra para bater? Não, quer arrebentar o nariz da pessoa. É verdade. Tem pessoas que não conseguem dominar nada nas suas vidas, né? E, assim, o domínio da vida é algo tão poderoso que não é só algo para uma pessoa espiritual, mas é algo para qualquer pessoa. Qualquer pessoa precisa de domínio próprio. Contudo, a gente só realmente vai conseguir o domínio próprio por uma ação do Espírito Santo. Por isso que o pastor Eduardo disse que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. É algo que ele implanta em nós e aí sim nós vamos conseguir desenvolver isso de uma maneira que seja coerente e constante na nossa vida. Como será que Deus vai estabelecer domínio próprio nas nossas vidas? Através do jejum. Né? O jejum, quem gosta de jejuar, né? Hoje nós vemos aí as academias lotadas de pessoas fazendo o tal do jejum intermitente, né? Que dizem que é maravilhoso, né? Para estabelecer alguma coisa aí no organismo. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre exercício e jejum intermitente, mas eu posso falar sobre o jejum espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, o jejum, ele precisa ser uma constante na vida de um ser humano que, de fato, deseja viver alguma coisa extraordinária, fora do comum. Se para o nosso organismo natural comer, beber e dormir é o que realmente faz diferença no sentido do cômodo, para o nosso organismo espiritual seria viver uma vida travada, pecando, voltando às coisas que nos arrebentam, vamos dizer assim, bem mineiro mesmo. Então, assim, se biologicamente é comer, beber e dormir, espiritualmente é voltar à vida do passado. É voltar às velhas coisas. Como eu não vou fazer isso? Jejuando. E eu vou te dizer uma coisa, uma vez que o jejum, ele não se ampara a nada que é satisfatório para o ser humano, é aí que realmente as mudanças começam a acontecer, porque a palavra jejum significa abster-se de alimento. Então, pastor Eduardo, tem muita gente que às vezes diz, posso jejuar de televisão? Você pode até tirar alguns programas de televisão da sua vida, mas se você já está pensando que aquele programa deveria passar por um jejum, é porque você não deveria nunca vê-lo. Né? Essa é a ideia, né? Ou deveria jejuar de palavras. Então, você já entendeu que você fala demais. Mas, assim, o jejum em si, ele não é feito por algo que não seja alimento, ok? Porque tem que tocar a nossa carne de uma maneira muito profunda. E ela tem que, então, tocar a condição comer, beber ou dormir. O jejum, ele realmente, ele testa o nosso domínio próprio. Porque como você faz o jejum, você não vai fazer jejum de sushi. Se você vai num restaurante, comer todo dia, né? Se você vai num restaurante japonês a cada 6 meses. Não adianta. Que jejum é esse? Não funciona. O jejum é algo que você, de fato, vai tirar de sua alimentação, em que você vai sentir falta dele. Por exemplo, tiramos o açúcar e o chocolate. A bispa tirou o açúcar, eu tirei o chocolate. Mas parece pouco, depende. Depende para alguém que come chocolate diariamente, por alguém que precisa do chocolate por alguma questão biológica. Mas o desejo, né? O açúcar seria mais biológico, né? Sim, mas biológico assim, o corpo ele precisa do açúcar por alguma deficiência de algo, de algum hormônio, enfim, vamos entrar na parte médica, mas isso acontece. Eu, por exemplo, eu como chocolate diariamente e já estou
11 dias em jejum. 11 dias. Você está em jejum do quê, Cindy? Conta pra gente. Nossa, eu tirei miojo, refrigerante. Miojo. Miojo é uma coisa que se eu fizer jejum de miojo, a última vez que eu comi miojo tem 10 anos. Mas a Cindy, que está conosco, toma café da manhã, almoço e janta de miojo. E você, Poliana, conta pra gente aqui. Doce, tirou doce também em geral, tá certo? Nós na igreja estamos com um propósito de jejum até dia 31 de dezembro. E esse jejum começou dia 1º de outubro. São 90 dias aí de jejum com propósitos, né? Porque o domínio próprio, ele tem que ter um propósito. Você vai se dominar para alguma coisa. Para você viver alguma coisa. E não existe nada mais abrupto do que você se abster de um alimento. É um prazer humano. Você comer algo que você gosta, que você se habituou a comer todos os dias, é muito mais do que um prazer, é um hábito, é uma rotina, é algo que te traz equilíbrio para o seu dia. E o domínio próprio, como o pastor Eduardo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, ele declara que precisa haver um novo pensamento para que eu possa conhecer a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. E esse novo pensamento não vai vir de pensamentos de sticks, de post-its e pensamentos de autoajuda, ele vai vir de um comportamento imposto. Então, nós mudamos a nossa mente a partir de um novo comportamento. É assim que funciona. O nosso cérebro, ele só muda um comportamento, eu não sei se vocês sabem disso, depois de 21 dias de constância e permanência daquele novo comportamento. E mesmo assim, depois dos 21 dias, ele começou a entender que agora vai ser daquele jeito. Só que se no 22º dia você voltar ao comportamento antigo, ele volta automaticamente ao anterior. Então, falando do jejum, meu povo, fiquem tranquilos que depois do 21º dia... Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Eu vou falar aqui uma coisa com você, não foi por jejum, não, nem por propósito, eu fiquei nem por... Propósito. Eu fiquei sem tomar Coca-Cola durante 3 anos. Fui tomar Coca-Cola quando conheci a Bispa. E você, pessoal do Instagram, escreva pra gente do que você está jejuando. Coloca aí nos seus comentários. Qual o seu jejum? E a sua experiência. E a sua experiência. E calma, depois dos 21 dias, a carne começa a se adaptar. E se adapta de uma maneira tão interessante que muitas vezes a gente coloca em jejum coisas que estão nos destruindo. Por exemplo, pessoas diabéticas. Hoje é segunda-feira, a gente tá que tá, né? As pessoas diabéticas da igreja ousaram tirar o açúcar. Porque a gente sabe que o diabético ele tem uma dependência bioquímica do açúcar. Como eu falei, algo biológico. Exatamente. Que faz a pessoa necessitar do açúcar. Mas aquilo lá, ao mesmo tempo que ela necessita, destrói. Mal. Sim. E muitas pessoas estão sentindo um alívio muito grande. Então, veja como é gostoso você poder exercer domínio próprio sobre o seu próprio organismo. E isso te leva a ser uma pessoa vitoriosa na vida. E no texto de Marcos, capítulo 2, nós vamos entender que Jesus Cristo, em uma discussão sobre o jejum com os discípulos de João, ele dá uma resposta incrível que nos ensina muito sobre a maneira como Deus pensa o jejum. Isso está em Marcos capítulo 2, versículo 18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Porque o jejum era algo muito comum no Antigo Testamento, sempre foi. Deus sempre ordenou jejum como arma de guerra, como batalha espiritual, como mudança em situações e em vidas. E Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém recomendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encontraria a roupa velha, a rasgaria. Então deixaria um buraco ainda maior, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, e o vinho se arrebentaria por isso. E tanto o vinho quanto o recipiente se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Ah, não entendi nada, bispa. Vou te explicar.
Vida velha em pensamento novo vai romper. É o que a gente estava falando sobre motivacional. Vida velha com alguma coisa nova que seja parecendo um adereço, não vai dar certo. Não vai dar certo uma vida onde você é um metade cristão e metade mundano. Vai romper. Não tem como Deus fazer coisas que são para os cristãos, milagres e tantas coisas incríveis, extraordinárias que a Bíblia nos dá como promessa, e nós podemos viver isso no corpo de Cristo, na igreja, vivendo uma vida velha, um comportamento velho, uma tradição velha, um pensamento velho. Não tem como. E só tem como eu tirar as coisas velhas quando eu jejuo. Mas por quê, bispa? Porque você vai começar a se abster de um alimento físico para começar a ler a Bíblia e se alimentar dela e orar e dizer, da mesma maneira que esse alimento faz tanta diferença na minha vida, eu gostaria que a tua palavra fizesse diferença na minha vida, a um ponto de conduzir a minha vida e estabelecer um hábito e uma rotina dentro de mim. Eu quero me alimentar do Senhor. O organismo físico em jejum de alimento, ele entra num estado de alteração tão grande para a abertura de um novo comportamento, que é aí que Deus trabalha novos comportamentos em nós através de um jejum, porque o organismo se abre para o novo quando é retirado algo que é habitual da nossa vida. E ali um novo comportamento deve ser gerado. Você vai orar, porque jejum sem oração é jejum intermitente de dieta. Aí você vai falar com o nutricionista, né? Com o nutrólogo. Mas se você quiser viver algo de Deus, você vai ter que orar e ler a Bíblia e gastar tempo na presença do Senhor para que um novo comportamento lhe seja ensinado. E a partir do momento que é ensinado, por isso você tem que estar na comunhão do corpo, estar ouvindo a palavra de Deus, estar lá na presença de Deus no culto. Senão não vai ouvir nada. Vai ouvir da própria alma. Não, olha só. Uma coisa importante que a bispa falou. A palavra de Deus, ela é dita e recebida dentro da igreja. Em casa ela só é mantida. Ela é mantida. Claro, nós temos os cultos, que é culto online, tem pessoas que não têm a condição de ir na igreja por um motivo ou outro, não pode ir na igreja um dia, então vai e recebe esse culto online. Mas mesmo quem está sem condições de ir à igreja por qualquer motivo, recebe visita do pastor, da comunidade, exatamente, recebe a Santa Ceia. Aliás, bispa, estou com uma grande saudade de um membro da igreja. Do irmão Silvano. Do irmão Silvano. Grande abraço para o irmão Silvano. Que nos acompanha em todos os programas da Fiel, todos os programas da Fiel na online. Rádio. Em nome de Jesus. Em breve, irmão Silvano, mas muito em breve você estará conosco lá dentro da igreja. Nós cremos nisso em nome de Jesus, irmão Silvano. Em nome de Jesus. E a gente está deixando aí um beijo, um abraço bem grande para o irmão Silvano e a família dele. Com certeza, a família, irmão Antônio, mãe do irmão Silvano, todo mundo, toda a família. Amém. Do Ministério Rema, lá da regional. Um grande abraço para vocês. É isso mesmo. Então, assim, vamos fazer as coisas do jeito de Deus para a gente viver. Como diz o pastor Eduardo, Deus conhece o ser humano e sabe que palavras positivas não vão alterar muita coisa na nossa vida. Talvez por alguns dias, uma certa empolgação, mas se você quiser realmente mudar um comportamento e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter que agora começar a jejuar. Não confunda que, então, a palavra sim, ela tem poder, não pode ser maldição da sua boca. A gente está falando outra coisa. Mudança de vida, ela é mais do que palavra, ela é atitude. Exatamente, comportamento. Se você quer ter uma atitude da sua boca sai maldição, não está dando certo. Até porque falar é uma atitude, né? Falar é uma atitude. Falar é uma atitude. Então tem que sair bênçãos da nossa boca, não maldição. Exato. Como é que está seu dia hoje? Uma porcaria. Pelo amor de Deus, ele vai ser uma porcaria. Exato. Não tem jeito. Como é que está seu dia hoje? Está uma bênção. Vai ser uma bênção. E aí você vai agir para que seja uma bênção. Claro, vai Por agir isso que precisa de jejum. Se você acordar, como é que hoje vai ser difícil, tenha certeza que você vai ter um dia difícil, que já predeterminou.
isso na sua vida. E não foi só com a boca, não, foi com comportamento também. Comportamento, também. porque já começa aquele comportamento cansado. Tem gente que você olha no rosto e fala, meu Deus, já cansei de olhar. Só de olhar você já pega aquele cansaço da pessoa, aquele fardo que ela está carregando. E a gente não tem fardo nenhum para carregar. Quem carrega nosso fardo é Jesus Cristo, é Deus. É verdade, isso aí é verdade o que o pastor Eduardo está dizendo. Tudo que a gente fala, a palavra de Deus já diz que o que a boca fala está cheio o coração. Ou seja, o que está falando, na verdade, já faz parte de um hábito de comportamento geral nosso. Então, para mudar até mesmo as palavras da nossa boca, nós vamos precisar, sim, mudar o nosso comportamento, e só vamos conseguir mudar através de jejum, como disse Jesus. Ele já foi tirado de nós, hoje ele não está pessoalmente conosco, nós não estamos em festa, mas um dia estaremos. Na volta de Jesus, todos nós estaremos em festa, e para que ele volte para mim e para você, é necessário que você possa conter o vinho novo, a presença nova de Deus, o novo comportamento que seria o cristianismo, o comportamento que é imitar Cristo na terra. Literalmente imitar, como Paulo diz, sejais meus imitadores, assim como me tornei imitador de Cristo. Então, se eu sou um vestido velho, colocando uma palavra nova, eu vou romper. Estava pensando nesse texto, inclusive. Que a gente acabou de ler isso. Se você é um vestido velho e traz só uma palavra nova, uma promessa nova, não vai dar certo, vai romper. Se você é só um odre, para quem não sabe, é um vaso de couro usado para manter o vinho, para ele, como diz a palavra, ele vai se... É interessante porque... fermentar. Se ler o texto aqui na NVT, né? A NVT, que a gente está lendo agora a Bíblia, a versão NVT, ela já nem fala em odre, né? Ela já explica, né, o que é o odre. É um recipiente de couro. É, um recipiente de couro. Então, assim, era uma bolsinha de couro que o vinho fermenta, né? A uva, ela fermenta por si só, e quando ela é esmagada, ela vai fermentar muito mais. Então, um tecido com algo fermentando, tecido velho, vai romper. Então, Deus vai colocar uma palavra na tua vida, promessa de salvação, promessa de cura, promessa de milagre, todo tipo de promessa. Mas se a tua vida tá velha, tá no padrão do mundo, tá no comportamento do mundo, na mente do mundo, vai romper. E aí é quando muitos cristãos, viu, pastor Eduardo, estão vivendo na igreja uma vida onde não tem domínio próprio, onde não tem jejum, onde não tem mudança. E às vezes até a igreja promove isso, dizendo, não, você não precisa mudar de vida. Isso aí é muito radicalismo. Você não tem que viver a vida como Jesus ordena. Você pode viver do jeito que você quiser. Esse é o problema. As pessoas estão rachando dentro da igreja. As pessoas estão se degradando dentro das igrejas porque não conseguem manter, viver e desfrutar a mensagem do reino, porque são coisas que não têm poder e autoridade para sustentar palavras tão poderosas quanto estas que Deus nos dá. A gente fala que nascer de novo, né? A Poliana está com a nossa camisa Nascer de Novo, muito bonita, por sinal. Nascer de novo, tudo bem, você vai nascer de novo, mas você vai nascer de novo tendo as velhas atitudes? Não existe isso. Ou nasce de novo ou não nasceu de novo. Você nasce de novo para ter novas atitudes, para ter vida nova. Você não nasce de novo para continuar na vida velha. Na vida velha medíocre em que levava antes. Porque Deus não nos chamou para ser medíocre, mas sim para sermos cabeça, para sermos o melhor. E para quem não compreende a palavra, a etimologia da palavra medíocre, não é algo vexatório. Medíocre é o mediano. É o mais ou menos do mineiro. É o mais ou menos, é o morno. Cristão não foi chamado para ser morno. Exatamente. E ontem eu até dei uma palavra dessa para uma pessoa, e eu vou citar aqui porque faz muito parte do pensamento divino, que é: Deus não nos ensina que ele veio para remendar ou melhorar. Deus não veio para melhorar a vida de ninguém, ele não é uma aspirina. Ele veio para transformar. Então é uma nova vida. E a nova vida, ela só vai começar de fato para quem jejua. Então, uma igreja que não jejua é uma igreja estagnada, é uma igreja morta, movida pela alma das pessoas.
Uma pessoa que não jejua é uma pessoa estagnada e uma pessoa morta, que não consegue manter nada dentro dela, senão as velhas estruturas. E nunca vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então hoje você vai dizer, poxa, bispo, a minha vida tá travada. Não, tua vida não tá travada, é você que tá travando a tua vida por falta de mudança. Por falta de se adequar a ser um vaso na mão do oleiro. Nós precisamos nos tornar vasos na mão do oleiro. E um vaso todo cheio de sujeira vai ser quebrado sempre. Então nós precisamos decidir, eu quero terminar o ano como? Hein lá, pastor Eduardo? 90 dias de jejum. Quer terminar o... Propósito diante da presença de Deus. Fui eu aqui na cadeira. Eu fiz um barulho aqui, assustei o pastor Eduardo. Então, assim, propósito diante da presença de Deus. Aqui é ao vivo, gente. Se acontece, eu faço comentário, todo mundo ri disso. Agora, você está jejuando, mas, bispa, minha vida está estagnada. Está estagnada porque você não está com propósito. Você tem que jejuar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que clamar. Deus deu uma palavra para o Ministério Rema. Viver 1 ano em 6 meses. Esta palavra vem se cumprindo. O que vem acontecendo em nossas vidas nesses últimos 6 meses, nesse último semestre, é grandioso. E o que vai acontecer nesse último trimestre é maior ainda. É por isso que Deus falou para fazermos este jejum, assim como nos pediu jejum. Todo tempo, né? Mas ele pediu um jejum muito forte logo no começo do Covid. Foi. Não é? Também fizemos um jejum prolongado no começo do Covid e agora Deus está dando a bênção para nós. Vão ser os 3 meses maiores da vida de qualquer um. Eu acredito que nos últimos anos não tenha um mês que a gente não tenha jejuado. Não tem. E é por isso que a igreja tem crescido, tem se desenvolvido, as pessoas têm vencido, têm mudado suas vidas, seus comportamentos e suas histórias. É verdade. Então, deixe que Deus transforme a sua vida de incapaz de viver o novo de Deus para totalmente capaz de reter a glória de Deus. Se você consegue reter uma palavra de Deus, ela mesmo será capaz de alterar, modificar e transformar a sua vida. O segredo aqui não é você monopolizar a palavra de Deus e fazer uso dela, como muitas pessoas desejam, usar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não pode ser usada, manipulada, mas ela precisa ser retida, ela precisa ser guardada, ela precisa ser mantida dentro de nós. E como uma árvore, ela vai crescer e produzir frutos em nós. Alterações que vão trazer sobre a nossa vida, literalmente, vida em abundância. Então, não tem como você falar, eu recebi uma promessa de Deus e agora eu vou manipular essa promessa, eu vou usar essa promessa, mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Você, como agente secreto na terra, ninguém nem vai saber que eu sou cristão, porque a minha boca não muda, meu comportamento não muda, os lugares onde eu vou não mudam, eu continuo sendo, às vezes, até pior do que eu era, porque agora justificando que eu não preciso mudar. Então, será que realmente você... Use agora a sua inteligência maravilhosa que Deus te deu. Será que você realmente está participando do reino de Deus? Será que você realmente está chegando a Deus? Pare e pense um instante. Deus está dizendo para você, os meus filhos hão de jejuar, porque vinho novo só é colocado em odres novos, vasilhas novas. Você está lutando para ser uma vasilha nova? Uma vida nova? Porque a bênção de Deus, a promessa de Deus e principalmente a salvação só é posta em vasilhas novas, vidas novas. Aí você diz, mas a salvação de Deus, você aceita Jesus, você está salvo. Pois é, mas Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. É isso mesmo. Se você quiser saber um pouco mais, muito mais sobre a importância do jejum, sobre mudar de vida, sobre nascer de novo, sobre as bênçãos de Deus, a igreja está à disposição para você, para te receber. Aqui sempre tem o Ministério Rema perto de você. E o pessoal do Instagram, tá jejuando ou não tá, Cindy? Quem tá jejuando do que aí? A Cindy perdeu, ela tá jogando aqui no celular. Quem? Açúcar, Ronilda tirou açúcar. Ronilda foi pro açúcar. Maurício tirou chocolate refrigerante.
Muito bom, Eita, Maurício. Acabou o chocolate, refrigerante. refrigerante. Açúcar também, a Rosana. Eita, o povo... Arroz e feijão, Paula. Olha aí, arroz e feijão, hein? E bastante gente fazendo o jejum, bastante gente Pão engajada. francês também, eu fiquei sabendo que tem muita gente que tirou o pão francês. Ah, tem gente e é que não difícil, vive sem o pão não francês, vive sem hein? o pão francês. Olha, eu vou contar algo aqui, pessoal. Eu comia pelo menos 5 pães franceses por dia. Até casar, viu, gente? Até casada. Aí a bispa arrancou isso da minha dieta, graças a Deus. Pão francês é a dieta do engorda que não tem nutriente nenhum, viu, gente? Então, se você... mas é bom. É bom, mas faz Um mal. pão quentinho, Né, Elias? misericórdia. O Elias tá com cara de quem gosta de um pão francês quentinho. É. Quem não gosta, né, Quem não gente? gosta? Quem não gosta? Por isso que é bom a gente jejuar das coisas que são atualmente agradáveis para nós, para que Deus nos ensine que existem outros tipos de comportamento que serão tão agradáveis quanto estes na nossa vida, porque o resultado é agradabilíssimo. É mesmo. Bispa, vamos à nossa oração? Vamos lá, Vamos ajudar orar. você numa oração. Hoje nós falamos sobre domínio próprio e jejum, então eu vou te ajudar a fazer uma oração que vai te iniciar nessa nova vida, nesse novo trajeto aí de vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa semana ao Senhor e nós consagramos a nossa vida, a nossa história nas tuas mãos. Essa segunda-feira é tua, não só ela, mas toda semana, nas nossas vidas, nos nossos lares, famílias, trabalho, ministério. Está das tuas mãos a nossa história. E nós não permitimos de maneira alguma que um novo comportamento que agora já era velho volte para a nossa vida. Nós não queremos saber de nada que venha romper com a tua bênção e com a tua presença. Nós queremos que o Senhor fique e se mantenha em nós todos os dias da nossa vida. Por isso, você que está de jejum, que Deus te dê toda a graça, toda a força, toda a capacitação, toda a mudança que você precisa, para que a palavra que vai mudar a história da tua vida se mantenha dentro de você, a um ponto de transformar a tua história. Em nome de Jesus, porque sabemos que há poder em Jesus Cristo e Jesus é a palavra. Então, se você não começou jejum, eu oro por você para que hoje você comece o seu jejum e seja bem-sucedido neste novo trajeto, nessa nova maneira de viver o evangelho que é de fato real. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Costume a nossa caixas de perguntas que foram enviadas ao longo do programa Vencer. Manda as perguntas para a gente responder, vai Vamos ser lá? uma honra. Vamos responder as nossas perguntas. Vamos lá, vamos aqui traduzir. Muitas pessoas falam que existe jejum que acaba se tornando sacrifício. Como saber que o meu jejum não é um sacrifício? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jejum, você não pode agir como sendo um sacrifício, né? Até a palavra de Deus fala, quando você estiver em jejum, não fica com aquela cara de derrota, né? Não fica com aquela, ai, eu tô jejuando. Não. Mas jejum é um sacrifício, gente. Você tirar uma coisa que faz parte do seu dia a dia, que você está habitualmente todo dia lá, né? Naquele hábito de comer e tal, vai sentir, vai ser um pouquinho de sacrifício isso daí, né? Do pão francês, do como. arroz e feijão. Você tirar. O Fernando tirou café. Tirou o café. Tem gente que é viciada em café, né? Aliás, eu não sou tão fã de café, mas recebi um café de presente do irmão lá. Do irmão da igreja, maravilhoso café. Que Deus abençoe a vida de vocês pelos presentes maravilhosos. Né? Porque nos mandou café. Todo mundo que sempre lembra legumes, da gente. Frutas e tantas coisas maravilhosas que a gente recebe. A bispa é muito mais mimada do que eu, mas obrigada, merecidamente, merecidamente. Eu recebo todo tipo de mimo e amo. Desde comida, tudo, eu amo. É isso mesmo. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Vai ser um pouco sacrificial? Vai. Porque toda mudança é sacrificial. Né? É sacrificial mesmo. Porque, gente, é difícil mudar. Vamos falar a verdade. Mas o sacrifício que Deus não quer
É aquele sacrifício que você faz sem propósito, tá? Por isso que a palavra de Deus diz, sacrifício humano eu não quero. Mas com certeza o espiritual ele quer. Com certeza. É importante, é isso que nos leva. É o espírito e não a carne. Qual o papel do Espírito Santo durante o jejum? O papel do Espírito Santo é estabelecer o domínio próprio, já que o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, quem vai estabelecer e fazer com que você e eu nos tornemos uma vasilha de couro, vamos tornarmos para o texto, quem vai tornar em nós um ambiente para a glória de Deus vir ficar através da palavra, da promessa, é o próprio Espírito Santo, né? Então, e através do jejum, estabelecendo o domínio próprio. Então, enquanto você tem domínio sobre a tua vida, a mensagem, a palavra de Deus permanece. Então, esse é o papel do Espírito Santo. Amém. Gostaria de saber qual a maneira correta de entregar o jejum. A maneira correta de você entregar o jejum é você orar, agradecer e assim, de maneira gradativa, voltar à alimentação normal. Eu vou dizer normal porque talvez a sua alimentação tenha sido sim alterada. Muitas pessoas, após um jejum longo, como esse nosso de 90 dias, não vão ter vontade mesmo durante muito tempo de comer alguma coisa que tenha tirado. E não é para você voltar abruptamente, isso vai fazer mal para o teu organismo. Pastora Paula, não vai voltar comendo uma feijoada, aquele pratão de feijoada, hein, Pelo Pastora amor Paula? de Deus. Vai devagar. Tirou arroz com feijão, come um pouquinho de arroz, depois o feijão, ele é muito forte o feijão, então ele vai fazer um impacto grande no teu organismo, porque você já tinha sido desintoxicada dele. Então, assim, vá devagar. E se você tirou um alimento que Deus te libertou dele, não volta a comer, em nome de Jesus, gente. Fica nessa nova adaptação do seu organismo que vai ser muito melhor para você. Como, por exemplo, diabético não vai se afundar no açúcar, pelo amor de Deus. É isso mesmo. A maneira correta de entregar o jejum já foi. Por que o jejum me aproxima de Deus? Porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E o pecado, ele não é uma atitude isolada, mas ele é um comportamento habitual das pessoas. E o jejum faz com que eu e você tenhamos consciência de pecado. Consciência de certo, de errado, de bom, de ruim, do que você quer, do que você não quer. Porque com o jejum você também vai, como a bispa falou, olha aqui, com o jejum também você vai estar em oração. Leitura da Bíblia. Meditação. Vai estar aberto para mudanças, então Deus vai começar a falar coisas que você antes não iria ouvir. Justamente. Então, ele vai te aproximar de Deus, porque o que te tirava da presença de Deus agora vai te ser iluminado os olhos e você vai dizer, caramba, isso aqui não é para mim. Eu não posso ter esse comportamento, eu não posso estar nesse ambiente. Isso aqui não faz bem para mim, isso aqui me impede, me limita, me fracassa. E aí, quando você sai de onde Deus não pode estar, logo você estará mais próximo de Deus. Chegou a pergunta aqui. Bispas, jejum sem oração é dieta, né? Interrogação, e eu lhe respondo, exclamação. Né? Aí é jejum intermitente de dieta, vai conversar com o seu nutricionista. Dieta, aí não dá. A Poliana falou aqui pra mim que ela tá de regime. Regime é um costume da igreja de unir o regime da dieta mais ao jejum. Isso mesmo. Sigam aqui o exemplo da Poliana, de perseverança, domínio próprio, 5 horas da manhã na academia, todos os dias. Isso mesmo, Sigam o exemplo da Poliana. Sigam Poliana. 5 da manhã eu não consigo seguir esse exemplo seu não, Poliana, mas academia em nome de Jesus, logo menos. Eu e a bispa. Amém. Qual a ligação do jejum com questões espirituais? Todas. Né? O jejum, ele mexe com questões espirituais. Uma vez que o que liga o espírito ao corpo é a alma, é o comportamento. Eu vou citar um exemplo para você compreender, ok?
Eu já disse isso aqui na rádio, mas eu vou falar mais uma vez. Se você está debaixo de algum tipo de prisão espiritual, como um vício, uma mentira, um comportamento imoral, você precisa de oração de libertação. Mas, após a oração de libertação, o teu espírito libera uma mensagem para o teu corpo dizendo assim: você está livre. Você não precisa mais fazer isso. Contudo, a alma vai dizer: fazer mais um pouquinho. Deus vai me libertando. Então, nós precisamos compreender que nós somos 3, corpo, alma e espírito. E a decisão de mudar o comportamento vai ratificar a nossa libertação e a nossa vida em Deus. Quando a alma recebe uma imposição do próprio corpo, por isso o jejum é algo do corpo, dizendo: não vou te obedecer. Você vai obedecer o espírito. Eu vou obrigar você, alma, a obedecer o espírito. Para quem não sabe, o corpo manda na alma. Quando ouve diretamente do espírito um comando. Por isso que é tão importante a gente parar de fazer o que a gente acha, o que a gente sente, o que a gente está arrepiando, o que a gente não sei o quê, o que a gente não sei o quê, porque a alma é onde mora as batalhas espirituais do engano. O diabo trabalha na mente, na alma e no desejo. Então Deus não vai falar pela tua alma, pelo teu desejo, pelo teu arrepio, pela tua sensação. Ele vai falar pelo espírito diretamente ao corpo e dizer: domine a tua alma. E é exatamente o que o jejum faz. Eu posso fazer jejum de algo que não seja comida? Jejum de palavras, de televisão ou algo que eu valha? Então, nós falamos isso aqui, eu volto a repetir. Jejum precisa tocar o corpo. Algo biológico. Você pode até tirar junto. Mas jejum é abster-se de alimento, colocar o corpo em um estado de alerta para mudanças. Tirar a televisão não vai fazer isso. Parar de falar também não vai fazer isso. Então, Jesus estabeleceu o jejum, que logo é o abster-se de alimento, né? Então, a palavra em si já explica que não existe jejum de outra coisa, só existe jejum de alimento mesmo. Às vezes tirar a televisão vai fazer bem para você, viu? Porque vai fazer muito bem. Internet. Eu tenho conhecido pessoas que nesses últimos tempos, principalmente, a televisão tem acabado com vidas assim, e eu não estou sendo exagerado, não. Essas notícias, né? São notícias extremamente terríveis. É mais do que de fato é. A gente vive tudo muito manipulado, um período terrível, mas é muita manipulação. Sabe, faça um bem para você, um favor para você. Quando começarem notícias terríveis, desliga. Você tem o poder lá no seu dedo, na sua mão. Sai de mudar fora o disso. Canal. De mudar o canal. De desligar. Olha aí, ó, hoje em dia tem um monte de TV Smart, tem celular Smart. Você pega ali, ó, coloca o programa Vencer, coloca os cultos da Serrema. Sabe, vai ver o que presta de verdade, vai ouvir a palavra de Deus, não ficar aí afundado em notícias terríveis e infelizmente muito manipuladas nos tempos em que estamos vivendo. Isso é verdade. E aproveitando o gancho, né, convido você que nos acompanha de outras cidades. Se você é de Poços de Caldas, nosso templo no centro já está ativo. Aleluia. Então chega lá no Instagram da Serrema e veja todas as informações de horário de culto, você será muito bem recebido. Esse final de semana nós estivemos... Nossa, foi maravilhoso o tempo que nós tivemos em Poços de Caldas com os nossos queridos irmãos lá. Culto sexta-feira tivemos lá, sábado. Homens e mulheres no sábado, culto domingo de manhã também, teve culto à noite, domingo à noite. Lá foi maravilhoso. Foi uma bênção. Foi uma bênção, é sempre gratificante, sempre que estamos em Poços de Caldas. É isso mesmo. A cada 15 dias estamos lá, né, Bispo? Isso, mas tem a pastora Cleide, todos os missionários lá, que vão te atender com todo amor e carinho e unção. Acompanhe também pelo YouTube, Serrema. Você que está longe,
acesse os nossos cultos. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mesmo. Muito demais. mesmo. E hoje, culto de oração em todos os templos da Serrema. Quais são os templos da Serrema? Vamos lá, São Judas, nem São Sebastião do Paraíso, né? São Judas, onde está a pastora Natália para te receber. João 23 com o pastor Carlos. Planalto com a pastora Ana, pastor Creuso. E a central, onde fica eu, a bispa Thalita, também a pastora Paula e a pastora Regina. É isso mesmo, sacode essa poeira, 11 de outubro, e vá começar uma vida de jejum, de busca de domínio próprio. Mude a sua vida hoje mesmo. Hoje tem culto de oração das 7h30 da noite às 21 horas, tem culto de oração. Quarta-feira também tem culto. Lá na central temos o culto de desenvolvimento. Com o pastor Eduardo. Que vem sendo uma bênção. E sextas e domingo também temos cultos. Domingo temos a EBD, lá na central, onde se reúnem todos os endereços às 9 horas da manhã. E nesse sábado tem convite especial, hein, gente? Tem homens e mulheres. Sim, este sábado o encontro mensal que nós fazemos de homens e mulheres ali na Serrema Central com a bispa Thalita e no Jardim Planalto, lá na Rua Duque de Caxias, comigo, pastor Eduardo. Estaremos reunidos a partir das 7h30 da noite. Uma vez por mês reunimos homens e mulheres, que é maravilhoso. E a pergunta que não quer calar: só pode membro da igreja? Não, é aberto para todo mundo. Independente da sua crença, independente da igreja que você participe, seja muito bem-vindo às nossas reuniões de homens e mulheres. Sim, a igreja está aberta para todo mundo, o dia que você quiser ir, o dia que você quiser conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade sobre Deus, conhecer o que de fato a Bíblia diz. Você está convidado para ir aos nossos cultos e aos nossos encontros. É isso mesmo. E quem sabe você ainda pode ser o próximo batizado. Novembro tem batismo. Novembro tem batismo, o culto de batismo já está acontecendo. Tá, todas as terças-feiras, 7h30 da noite, em todos os nossos templos temos, mas na regional quem vai te atender com todo o amor é a missionária Ronilda. Então, terça-feira, mesmo no feriado, viu? Amanhã é feriado, mas mesmo no feriado, não, para Deus não tem feriado. Estará lá 7h30 da noite. Não, para Deus não tem feriado, não tem véspera de feriado, Deus não descansa. Então a igreja está aberta todos os dias. E domingo a domingo. Você que é criança, cadê as crianças, os pais de crianças? Nós estamos aqui. Amanhã, 3h, em todos os nossos endereços, até em Poços de Caldas, viu? Então, o pessoal de Poços de Caldas fica ligado que vai ter culto das crianças. Vai ser maravilhoso. Você leve o seu filho, aproveita, né? E lembra como é que é maravilhoso ser criança na presença de Deus. Vai ter louvor, vai ter filme, vai ter lanche, vai ter surpresa, vai ser lindo. Eu quero ver quem tá com jejum de doce aparecer por lá. Meu Deus, vai ser um tratamento. Assim já tá aqui com cara de sofredora. Vai ser o tratamento. Vamos ver se sua carne tá em dia aí mesmo. Vamos ver como é que vai ser essa luta aí. Seu domínio próprio vai vencer. Seu domínio próprio vai vencer. É isso mesmo. Gente, essa semana promete, vai ser maravilhosa. O pastor Eduardo vai falar na quarta-feira sobre a oportunidade, como que você vive, se apropria de oportunidades na tua vida. Gente, vai ser lindo. Sexta-feira, culto de libertação. A igreja, como ele já disse, o pastor Eduardo, tá aberta para você. E sendo assim, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Mais um programa, graças a Deus, mais uma segunda-feira abençoada em que Deus deu a oportunidade de estarmos aqui. E vocês aí, glórias a Deus, participe, venha nos conhecer um pouco melhor, acesse as nossas redes sociais. É isso mesmo. Um beijo bem grande para vocês, que Deus abençoe e até segunda-feira que vem ou na igreja. Isso mesmo, um forte abraço, até a próxima semana, fiquem com